de uma categoria forte e sombria. Então, Bom dia, bom dia. no vídeo anterior, eu falei sobre como os deputados e outros simpatizantes do governo atual estão fugindo da Ucrânia. Em particular, o ex-ministro dos Transportes, Omelian, que planejava desenvolver o Hyperloop. E agora, de repente, ele está dizendo que foi aberto um processo contra ele. Por causa de Ermak, agora preso em um centro de detenção provisória, foi estipulada a fiança de cerca de 130 milhões de hryvnias, uns 3,2 milhões de dólares. Estão tentando arrecadar esse valor com a ajuda de todos, mas ainda não conseguiram. E aí apareceu o próprio Omelian, dizendo que ele não é um evasor, nem um trapaceiro, que tudo isso é uma armação, e que foi o Ermak quem levantou todo esse caso contra ele. Isso é extremamente interessante, e eu recomendo que vocês assistam a esse vídeo até o final, porque vai ter muita coisa interessante aqui. Vejam só, a entrevista com esse próprio Omelian ainda é feita pelo jovem Lenin. Ele tirou os óculos, mas manteve o penteado, tipo Kote Horoshko, e vamos ouvir o que o Omelian, de olhos fechados e com um fone de ouvido só, tem a dizer. Como você conseguiu? Você também destacou na autorização? Bem, a questão é que eu acabei não conseguindo. Aham. Omelian não recebeu a notificação de suspeita. Talvez porque ele fugiu da Ucrânia para a Inglaterra e, por exemplo, a notificação de suspeita chegou ao endereço ucraniano, mas não chegou à Inglaterra. Talvez seja por isso, mas Omelian diz que não recebeu. Bem, no geral, sim. De fato está certo, mas juridicamente não é bem assim. Quando entreguei ao DBR após ser ferido, já havia sido dispensado das Forças Armadas da Ucrânia em 2025. Esse ferimento dele, sobre o qual ele fala, eu mostrei para vocês a foto dele sentado. Na notícia sobre o ferimento, dizia que a bala quebrou o osso, lá em 10 lugares, e ele mostra, mas a perninha dele está enfaixada só com uma atadura de 1 ou 2 camadas. Nos comentários, muito obrigado aos especialistas que responderam, dizem que isso não parece nada com um osso quebrado. Lá deveria ter ou um aparelho de Lizarov, ou gesso, mas com certeza não uma atadura de uma camada só. Mas Omelian continua, e aliás o penteado dele não muda desde o ferimento. E no momento do ferimento, o cabelo dele estava exatamente do mesmo jeito, e ele estava exatamente tão barbeado quanto antes. Mas ele nos conta que resistiu heroicamente a essa doença. Acredito que isso seja mais uma orientação do Ermak. Não dá para entender por que o Ermak precisaria de um ex-ministro dos transportes que trabalhava no Hyperloop, ainda mais porque o próprio Ermak está agora preso em um centro de detenção provisória. E esse membro influente da comunidade ucraniana claramente não é necessário para ele, ele tem seus próprios assuntos agora. Bom, aparentemente, o Omelian tem suas próprias razões, e o jovem Lenin olha para ele de cima, olha assim, pensa, haha, eu te peguei. Nacionalmente, na minha opinião. Ou será que ele queria tanto que eu ficasse na mesma cela do centro de detenção provisória? Nunca houve uma vez sequer em que eu tenha deixado a unidade militar sem permissão. Lembro que ele é acusado de usar o tempo de serviço o tempo todo. Não o próprio, mas o tempo de serviço para alcançar alguns objetivos pessoais. E além de tudo, ele contava ao comandante de toda essa unidade onde servia, a quem deveria obedecer, que outro comandante lhe disse que ele deveria cuidar de alguma logística lá. Enfim, tudo isso é mentira. Cessna-Klopp, que parece ser ucraniano. Ele, o jovem Lenin, até fechou os olhos pensando, sim, claro, mas Omelian não concorda com essa opinião. Ou seja, isso aconteceu exclusivamente com o consentimento e permissão do comandante devido às necessidades dos militares que estão lá? Claro. Bem, resumindo, é isso. Omelian não é culpado. Omelian não está sob suspeita de forma alguma. Vamos seguir em frente. Olhem, aqui temos algo muito interessante. Aqui na Ucrânia, além de Omelian, há muitos outros que evitam o serviço militar, na opinião do Centro de Recrutamento Militar. E não daqueles que podem de repente ir para o Reino Unido, como Omelian, mas daqueles que não conseguem sair para lugar nenhum. Ou seja, pessoas comuns, como eu e você, caros espectadores. E de repente, no TCK, falaram sobre direitos. Acontece que o TCK que existe uma exigência de reforçar as medidas de mobilização. Quem está exigindo isso? Quem está implementando essa exigência e por quê? Vamos analisar. Nos últimos 3 ou 4 meses, as medidas de notificação foram reforçadas em Kiev, informou o vice-chefe interino do Centro de Recrutamento Militar de Kiev, Valery Kravchenko. Segundo ele, durante esse período, o número de grupos do Centro de Recrutamento e Apoio Social na capital aumentou em cerca de 40%. A notificação, lembro, é quando um homem está andando pela rua, uma van passa ao lado,
A van corta o caminho do homem e dela saem pessoas. 8 brutamontes que não se chamam de caçadores de pessoas, não. Eles se chamam de veteranos das Forças Armadas da Ucrânia. E eles o espancam e o levam para essa mesma van para dar porrada na cara. Talvez não em um, mas em 2, 3, enfim, em vários. E depois eles agem de acordo com seus próprios critérios. Nos dizem que esse tal de Kravchenko informou que o Centro de Recrutamento Militar agora vai fazer inspeções nos apartamentos, já que o Centro de Recrutamento Militar tem o direito de inspecionar. Acontece que o transporte público, ou seja, vans, ônibus, trolebus, bondes, táxis, moradias, instalações e locais de trabalho. Tudo isso está acontecendo porque existem exigências para reforçar as medidas de mobilização. E eu tenho um vídeo que confirma isso. Pelo que entendi, esse tal de Kravchenko está tendo que se explicar para o Goncharenko. Esse aí é o Kravchenko. De qualquer forma, sairá nele. Como o gabinete de ministros aceitou e aprovou, isso garante o direito. Quem comenta sobre a legislação é o tal Kravchenko. Verificar tanto o transporte público quanto os locais públicos, apartamentos e locais de residência. E veja só que veterano. Esse veterano aqui, você olha para essas pessoas e pensa, ele acabou de escapar do inferno da guerra, do epicentro de alguma explosão nuclear tática. Mas o guerreiro experiente escapa, corre direto para o restaurante, se desarma com uma caneca de cerveja, se desarma com vareniques de cereja e depois parte para a Rada Suprema para defender seus direitos, os direitos de seus subordinados e dos superiores, dos mesmos fluxos de recursos financeiros que são usados para lançar satélites extremamente importantes para a Ucrânia. Bem, Prítula não vai me deixar mentir. E o trabalho? Ah, trabalho? Ok, o pessoal do TCK está trabalhando pelo visto. Vocês inspecionam os apartamentos e as residências deles? Só fazemos visitas para notificação, não verificamos. O que há no meu nome que esse tal de Kravchenko está perguntando? Ou seja, é claramente uma distorção dos conceitos. E ele resiste, diz não. Nós não invadimos camas, quer dizer casas, nós não invadimos apartamentos e casas de civis pacíficos para buzificá-los, nós invadimos para avisá-los sobre o que eles devem fazer, seja isso, aquilo ou outra coisa. Bem, e para ajudá-los a entender a essência do aviso, nós simplesmente os buzificamos. Só falaram que vocês checam apartamentos e residências, nós apenas fazemos visitas de aviso, não verificamos nada. Sim, se você chamar, por exemplo, um assassinato de um carinho na cabeça, isso muda tudo. A substituição de conceitos muda absolutamente tudo imediatamente, e Kravchenko não sabe, ou melhor, sabe disso como ninguém. Aliás, Goncharenko entrevistou recentemente Berlinskaya, aquela mãe dos drones, que vive lançando drones que acabam ficando invisíveis. E ele pergunta a ela: quem é o culpado pelo fato de que, em 2022, a Ucrânia estava despreparada para o ataque da Rússia? E a mãe dos drones imediatamente atacou Goncharenko como um gavião, ou uma águia, ou um falcão, ou um berkut e declarou: você é o culpado. Ele pergunta: quem além de mim? E ela responde: ah, eu não sei. Bem, foi assim que tudo terminou. Entendi. Ela, com uma expressão complicada, tentou defender seu ponto de vista, mas como o elevador social leva para cima, pessoas que conseguem defender um ponto de vista por literalmente uns 30 minutos. E ainda por cima, não usando as palavras mais comuns, então não deu muito certo. Enfim, tudo bem. O que temos sobre o TCK? Segundo o próprio Kravchenko, no ano passado as companhias de guarda nos centros territoriais de recrutamento foram dissolvidas. E com base nelas foi criado um pelotão de guarda e um pelotão de notificação. Agora, o efetivo do pelotão de notificação foi aumentado. Imagine, o número de caçadores de gente cresceu 40%. O que as pessoas que estão agora na linha de frente devem pensar? Quer dizer, aumentou em 40%. Em algum lugar, recrutaram os brutamontes que agora correm pelas ruas das cidades pacíficas e capturam cidadãos pacíficos em suas redes, digamos assim. O que os militares devem pensar? Aliás, eu tenho um vídeo muito interessante de um militar que fala sobre o que os militares devem sentir quando lhes dizem que devem usar a língua ucraniana e pegarem armas. Eu, como pessoa que fala tanto ucraniano quanto russo igualmente bem,
Vejo aqui um caso interessante. Acontece que alguém está sendo forçado a falar um dos idiomas que eu falo. E agora vamos ver quem está dizendo o que aqui. Eu falo russo, mas ele não quer. Ele simplesmente não quer. Passem a falar em ucraniano. Ele não quer, mas é um herói. Conheço vários assim, entende? E ele não quer. Quem fala é um oficial militar, que conhece várias pessoas que falam russo e são heróis das Forças Armadas da Ucrânia. Eles simplesmente não querem. O que fazer? Prender? Vamos ver. O que você vai fazer com ele? Vai repreendê-lo? Não, de jeito nenhum. Então, o quê? Tchau. Qual é, gente? Tenho certeza, mais do que certeza, que essa jornalista que está conversando com ele, literalmente há poucos dias, por exemplo, conversou com alguma Nitsoi ou outra qualquer. Ou Fedina, que canta por aí no exterior, deputado Quínia. Isso mesmo. E que exige punição para os ucranianos que não falam ucraniano. Ou falam, mas não do jeito certo, ou não falam, mas também não do jeito certo. Enfim, é isso. Ah, então é preciso impor uma moratória sobre esse assunto. 5 anos. Concordo totalmente. E não por 5 anos, mas dizer de uma vez. Se você fala qualquer idioma, até mesmo dos aborígenes australianos, fale. Se você fala o idioma de Pushkin, fale russo, naturalmente fale... No idioma ucraniano de Ivan Franco, o dialeto de Poltava. A variante de Poltava. E não essa invenção polonesa que está sendo usada agora. Com todo respeito ao polonês. O idioma polonês também é bonito. O idioma polonês é bonito, mas não deve influenciar o idioma ucraniano. Por que e para que agora as pessoas das regiões ocidentais dizem, agora falam assim, na bicicli, tashkari, sopu e faina gazdnia na zustrini? Bem, se os falantes de ucraniano entenderam do que estou falando, isso é ótimo. Se não entenderam, bem, é mais ou menos assim que é usado. Bem, e lá vai ter uma foto com essa gazdinha, com a sopa, a shkari e a bicicla. Enfim, vai ser usado da melhor forma possível. Depois, além do verdadeiro militar, aparece esse personagem aqui. Barbudo, no carro, como de costume. Esperem um pouco, agora eu vou ligar o microfone. Aqui está o microfone. Onde está? Aqui. Então, o mais interessante é que ele não olha nem para a câmera, nem para o jornalista. Ele olha para algum lugar assim, evitando completamente qualquer contato visual. Para ser sincero, eu interpreto esse sinal não verbal como uma incapacidade de controlar a situação, como uma falta de confiança em si mesmo. Mas aqui temos 39 segundos inteiros desse discurso sobre o que deve ser feito com os que fogem do serviço militar. Vejo na internet histórias sobre... Olhem, ele está olhando para algum lugar, talvez esteja lendo o que lhe enviaram. Ou seja, podem muito bem ter enviado para ele um documento formulado pelo ChatGPT dizendo o que ele deve falar. E ele colocou, por exemplo, o telefone assim para si mesmo. E vejam, aqui está a minha câmera, agora estou olhando para vocês. Mas aqui no canto superior esquerdo, eu olho e leio um texto enorme. Talvez ele quisesse dizer alguma coisa, não sei. Ele tem autismo, quer dizer, como se chama? Astigmatismo. Esse problema de visão, enfim, ele está lendo isso de algum lugar. Sobre a reforma do TCK. De mecanismos eficazes de restrição de direitos e liberdades? Bem, claramente ele está lendo. Olhem, ele passa os olhos assim pelo texto. Sobre e também com o trabalho da política de informação, porque sem restrição de direitos... Ele está o tempo todo da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Nós não vamos conseguir entrar para o exército. Aqui nem importa tanto o que ele diz sobre quem foge do serviço militar, pois ele e o Molianã logo devem ir ao Reino Unido. Mas o fato de que ele está lendo isso de algum lugar... Cara, você tem 39 segundos. Eu entendo que nem toda família tem gênios, mas 39 segundos de texto dá para decorar. Se não for em 1 hora, então com habilidades mentais especiais, se você esforçar o cérebro, dá para decorar em 1 semana. Mas decora logo o seu texto. Para de ler, olha para a câmera e faz algum gesto, sei lá. Mostra alguma expressão facial. Não fica só lendo assim da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tipo lendo em árabe, Eu não estou lendo. Mas tá lendo sim. Você serve e, pelo jeito, mãe, garrafa. E os mecanismos de serviço desses direitos e liberdades e... Amarrado? Você por isso? Sim, tipo assim que você ouvir,
pode desligar esse cara, porque não vai sair nada de bom. Depois tem mais um que foge, aí já estamos passando suavemente para os líderes poderosos. O nome dele é Reva, ex-ministro. Esse aqui, o Malian, que fugiu. É o ex-ministro dos transportes. Ele estava lá, desenvolvendo o Hyperloop na Ucrânia. Bom, desenvolveu 1,5 km e gastou um orçamento digno, no geral, de um bom e grande ministro. Esse tal de Reva é o ex-ministro da política social, que dizia que se os aposentados comessem menos, viveriam melhor. Sobre o Reva, bom, aqui deixo para vocês me dizerem nos comentários o quanto ele come menos do que todos os outros. Mas ele tenta, mais uma vez, provar que os que fogem do serviço militar são o mal. Simplesmente o mal. Aqui temos uma militar no canto inferior esquerdo e uma jornalista no canto superior direito. E mais um jornalista no canto inferior direito, e todos eles falam sobre os que fogem do serviço militar. Como caçador de pessoas, quem não paga impostos e está fora do radar? Para isso, usamos registro de eleitores, órgãos de segurança e o TCK. Sim. E de alguma forma não pegaram o Reva, talvez ele faça um contrato, por exemplo, para 60 anos ou mais, junto com Korchinski e com aquele velho Forte Tuca. Todos devem saber onde essas pessoas moram e onde estão registradas, e os serviços competentes devem visitá-las. A atuação deles na linha de frente é alta se vocês trabalharem seriamente com eles. Estão tentando motivá-los? É alta, e nenhum dos comandantes contou que, mandaram pra gente, 100 pessoas com deficiência e nós transformamos eles em super soldados. Eles dizem, por que estão mandando todas essas pessoas pra gente? Esse aqui tem taquicardia, aquele tem osteoporose, aquele é dependente químico, esse é alcoólatra. E esse aqui mal consegue se mover. Mas eu já mostrei para vocês alguns vídeos desses generalistas que nem sabem onde estão. Que tipo de militares eles são? Reva, eu tenho mais do que certeza. Aliás, ele trabalhou como oficial político nos anos 80 no exército soviético. Ele traria muito mais benefício, porque uma pessoa que passou vários anos no exército e ele parece ser um militar profissional, esse sim pode ser muito útil nas Forças Armadas da Ucrânia. Na guerra, sob ameaça de morte, a motivação é única. Se cumprir a ordem, tem uma chance em 1000 de sobreviver. Se não cumprir, não tem chance alguma. Como é que ele sabe disso? Interessante. Bem, se ele esteve no Afeganistão nos anos 80, pelo que sei, não esteve. Mas enfim, é um generalista, de novo. Frederico II, o grande comandante prussiano, formulou isso da seguinte maneira. O soldado em combate deve temer mais o bastão do cabo do que... O bastão do cabo? Sinceramente, não sei se Reva tinha medo do bastão do cabo. Eu tenho medo disso. Tenho medo de discutir isso no YouTube. O YouTube não gosta desse tipo de coisa. Desculpe, acabei mudando de assunto. Os destacamentos de bloqueio não foram invenção do Stalin, isso veio dos franceses. Destacamentos de bloqueio. Ele fala dos destacamentos de bloqueio, dizendo que não foram invenção do Stalin. Estranho um comissário político do exército soviético não saber disso, com todo respeito ao exército da União Soviética. Falo exatamente desses tipos de figuras. Isso foi inventado em 1916 durante as batalhas em Verdun, quando unidades militares inteiras deixavam a linha de frente. As pessoas não queriam. Você está dizendo coisas terríveis, Sr. Andrei. É isso sim, o jornalista pensa. Poxa, não quero ficar sob a ameaça do bastão do comandante ou de alguém. É melhor eu resistir. Hoje ele saiu para comprar pão e foi pego pelo centro de recrutamento. Ele pensa, que idiota fui, mas tudo bem, vou fugir e nada vai acontecer comigo. O abandono não autorizado das unidades virou uma avalanche e não é contido. Ao ser questionado, o presidente diz que as pessoas estão cansadas, mas até quem luta há 3 anos foge. Eles fogem e depois voltam. Ok? Até os jornalistas já começaram a dizer que, bem, em geral, resistir a essa opinião amplamente reconhecida, desses líderes de opinião tão influentes, de que alguém tem que ir para a linha de frente, que cada um deve ir para o front. Pronto, até os jornalistas na telemaratona já dizem: desculpe, senhor, o sujeito com o bastão do cabo não é muito boa gente. Mas nós não concordamos com a sua opinião. Bem, aí já é outra questão. Enfim, aqui também tem o Zelensky, que conta o seguinte. Tudo bem, isso eu provavelmente vou mostrar em um vídeo separado sobre Ermac. Um baita gestor. Sim, o Yakevin é um baita gestor. Recomendo que se inscreva no meu canal do Telegram, que está aqui. Aponte a câmera do seu telefone ou tablet e você será direcionado para lá. Se você está me assistindo, novamente, de um tablet, aqui vai ter um link para esse canal do Telegram. E eu vou mostrar o Zelensky em outro lugar também. Enfim, o que mais Zelensky declarou foi que sim, é necessário, porque agora pode haver um avanço vindo de Belarus. Assista ao vídeo à noite, sem falta.
eu vou contar o que Zelensky declarou sobre Belarus e a ofensiva. Ao que parece, uma ofensiva de Belarus contra as forças armadas da Ucrânia. Novamente, aquelas forças armadas da Ucrânia onde ainda não há Reva, não há Tuka, não há todos esses outros poderosos. Patriotas que podem comandar tudo e sempre. Bom, e é isso. Um bom final de semana para vocês. Tchau para todos. Ou seja, me interessa saber quantos aliados americanos e europeus estão dispostos a destinar recursos concretos ao desenvolvimento das forças armadas da Ucrânia, como o colete à prova de balas da Ucrânia e da Europa. Mas para isso, o Congresso precisa ratificar a liberação do dinheiro. Mas